Jovens, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um podcast do Casal do Têxtil. Eu, Jason Catafés, e ao meu lado, Juliana Harbs. Oi, tudo bem com vocês? Jason, hoje nós estamos no episódio número 68, Rian? 68, quase na próxima temporada. Tá vendo? A gente tá muito acelerado. É demais. Gente, hoje o assunto vamos trazer soluções, tecnologia para o nosso têxtil. Muita informação de fora também, maquinário também, né? E a gente recebe hoje um representante de uma das empresas que é referência aqui na região. Pai. É pai. É pai. Pai fresco. Agora é pai fresco. Então tem outra visão da vida agora, gente. Seja muito bem-vindo, Thiago Zeferino, da Veltec. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. O casal mais importante do nosso segmento. Meu Deus. Saúde, então. Saúde. Bora. A gente fala sempre que muitas empresas têxteis nasceram com casais do têxtil, né? É verdade. Muitas, ou quase todas, assim, né? A não ser as sociedades que se formaram quando já existia um têxtil, mas aquela que começou eu fui lá, comprei um rolo de malha e comecei a cortar. Quantas tem nessa aí pro Brasil? Sempre um casal. Então, aqui na região, muitas empresas muito grandes hoje também iniciaram com o marido e a mulher que decidiram, não, vamos fazer uma coisinha para daí a gente conseguir... Eu talho e você costura. Eu talho e você costura. A gente bota o júnior para vender, né? E muitas vezes os júniores eram muito pequenininhos, não eram júniores ainda. Muitas histórias dessas nós já ouvimos verdade. Aqui. Mas queremos ouvir hoje a sua história, Thiago. E aí, me conta. O texto surgiu na tua vida quando? Faz muito tempo? Faz tempo. Na verdade, eu sempre fui um cara que eu desde pequeno eu gostava de ver o meu pai trabalhando. E o meu pai desde sempre trabalhou com o têxtil. Ele começou com 16 anos, vendendo peça para máquina de costura com uma malinha que o tio dele deu para ele vender. Nossa, experiência. E aí isso lá em 70 e pouco, né? E aí foi, trabalhou e começou a vender máquina de costura na certa década ali, década de 90. E aí eu nasci em 84 e eu cresci, eu ia para o colégio, saía do colégio e ia para a loja do meu pai. E aí via o meu pai trabalhando e eu quero ser empresário. E eu quero ser empresário, mas empresário desse ramo aqui, do têxtil e de máquina. Legal. E aí, basicamente, isso tava no meu sangue já há muito tempo. Aí eu meio que dei uma desvirtuada pro esporte, na época da adolescência. Eu joguei handebol aí dos meus 12 anos até os meus 21, praticamente. Bastante, né? E enfim, foi uma trajetória até longa, mas um meio termo ali, né? Quando tava para ir para Olimpíadas de Pequim, um ano antes, eu estourei o meu ombro, aí fui cortado da fase de treinamento final. E aí ali eu falei, bom, meu pai perguntou, tu quer operar, quer voltar a jogar? Daí eu falei para ele, não, vou trabalhar. E aí comecei trabalhando com meu pai na loja dele. Fiquei uns 2 anos trabalhando lá, ajudando a catalogar a peça tal para a máquina tal e tudo mais. E aí, só que aquele negócio, trabalhar com o pai, né, trabalhar na empresa da família, sempre fica aquele... Tu quer mudar alguma coisa, às vezes a cabeça é diferente também. Claro, eu era muito mais imaturo, era um moleque, né? E o meu pai tinha as convicções dele, tudo certo. E aí, um belo dia, eu falei, pai, eu vou seguir minha vida, eu vou pro mercado. Ele, não, tem certeza que é isso que tu quer? Eu falei, não, tem. Aí fiz o meu currículo e apareceu na época uma oportunidade numa empresa têxtil ali de Jaraguá. Daí eu peguei, fui, apliquei, me chamaram. Aí eu comecei a fazer toda a parte de importação, da roupa pronta. Então, eles tinham diversas marcas, e aí eu cuidava de uma célula lá,
e fazia toda a parte da importação, cuidava dos trâmites. Então, pessoal do desenvolvimento desenvolvia a coleção, né? Mandava para aprovação, aprovou, a diretoria aprovou, beleza, agora nós vamos comprar, vamos importar isso aqui. Tinha uma parte que era fabricada nacional, mas uma parte vinha de fora. Então, essa parte que vinha de fora, uma das marcas, eu fazia todo esse trâmite. Então, ia lá, contactava o fornecedor, falava com ele, fazia a validação da ficha técnica, recebia a amostra, via a amostra aqui, virava a peça do avesso, e aí eu já tinha um pouco de conhecimento da parte de maquinário de costura, e aí eu acabava criticando. Quando eu olhava alguma coisa, eu ia lá na feridinha do negócio e falava, isso aqui tá errado, porque aqui tu fez, sei lá, o processo 2 vezes, tu deveria fazer com uma só, porque tá feia essa costura aqui. Mandava pro pessoal. E aí fiquei 1 ano trabalhando lá. Aí trabalhei de 2008 a 2009. E aí, nesse período, acabou que o meu irmão acabou falecendo. Eu tinha um irmão, ele faleceu. E o meu pai, então, nessa época, ele se juntou junto com o Elias Martins, né? Que é o presidente da Link, do grupo ENM, o grupo ao qual a Veltec pertence, né? E o Elias sempre, ele vem do têxtil, né? Vem da formação da Kili, né? De muitos anos, e aí foi tecelão, e ele construiu o império, né? Construiu toda a estrutura da Kili, e depois construiu a empresa dele, a Link. E aí lá ele começou a trabalhar com diversos produtos e abriu um braço que era a Veltec, trabalhando ali máquina no início, máquinas laser, máquina de bordar, teares e alguma coisa de tinturaria. Mas ele sempre quis entrar na parte de costura, só que ele não tinha o know-how técnico. Então ele e o meu pai já se conheciam, eram amigos, e ele falou, vamos juntar força, né? Tu que conhece do negócio, eu vou investir, eu quero entrar e vamos fazer esse negócio rodar. Aí meu pai topou, e aí me chamou para trabalhar junto com ele. Então, e aí em 2009 eu vou para dentro da Veltec. E aí começa a minha saga, de fato, vendendo equipamento. Eu trabalhava lá no início, a gente trazia máquina de costura, na divisão que o meu pai tomava conta. Trazia máquina de costura, trazia máquina de corte automático e máquina de infesto automático. Então, aí eu fui aprender vendendo máquina de corte automático e máquina de infesto automático, né? Eu lembro até hoje, e eu nunca fui um vendedor. Eu me tornei um vendedor, olhando meu pai. As primeiras visitas que eu fazia no mercado, eu fazia junto com ele. Sei lá, durante 6 meses, onde o meu pai ia, eu ia no carro junto, ia lá, escutava. Olha. Até que um dia, meu pai chegou e falou, não, agora deu. Agora tu vai lá sozinho no cliente, vai atender aquele cliente lá que veio na feira e coisa e tal. Boa. Eu falei, tá bom. Eu fui, sei lá, era em Jaraguá, coincidentemente, o cliente. Eu fui de Blumenau a Jaraguá, tremendo. A barriga, borboleta na barriga, eu falei, será que eu vou dar conta do recado? Se ele pensou assim, é porque o pai era bom no papo e o cliente também, né? Então, rolava umas negociações ferradas ele me botou num cara, num osso duro de roer. E aí eu fui fazer essa visita lá. Enfim, ele me perguntou um monte de coisa técnica. Respondi, acho que de 10 perguntas eu respondi 2. As outras 8 eu falei, não sei. Mas eu te dou a resposta amanhã. E aí eu fui atrás, só que eu também nunca me acomodei. Falei, não vou ficar por baixo, eu vou buscar informação. E aí eu sempre fui colando aí nos técnicos, né? Que quer saber, quer conhecer de máquina, fala com o técnico. Fala com o técnico, fala com o operador. E eu fui fazendo isso, fui falando com os nossos técnicos lá da empresa, fui falando com o operador de máquina aqui, ali. Aí, claro... o fato de eu falar inglês, isso acho que ajudou muito a ter a comunicação direta com o fornecedor. E aí fazia a comunicação com o fornecedor, fui pegando a manha do negócio, vamos dizer assim. E aí eu comecei a entender mais do processo e me especializei nesse tipo de equipamento.
E foi um trabalho aí, sei lá, de 1 ano e meio, quase que focado nesses dois equipamentos. E aí a gente começou nessa época, isso 2009, então 2010, 11, basicamente em 2011. Em 2011 a gente começou a dar uma volumetria muito maior para a parte de máquina de costura. Por quê? Né? Aí é que eu acho que vem uma grande virada de chave na história da Veltec. Em 2010, numa Febratex, a gente trabalhava com algumas marcas de costura, eu estava vendendo a máquina de corte. Em 2010, né, nós estávamos lá com 2 stands, um stand que era a parte onde ficava a parte dos teares, bordado, laser, enfim, toda aquela estrutura que o Elias já trabalhava, e no outro stand ficava a parte de máquina de costura, corte e infesto, que é onde eu e o meu pai estávamos. E aí lá, rodando a feira, apareceu uma chinesinha com uma malinha, um laptop, e abriu o laptop e mostrou para o Elias, não, essa aqui é minha fábrica, eu vendo máquina de costura, assim, 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 assado, e o Elias falou, não, eu não entendo muita coisa, vai lá falar com o Adilson, que é ele que vê essa questão de máquina de costura. E aí ela chegou lá no stand, Adilson, eu apresentei meu pai para ela, e ela mostrou lá a fábrica e coisa e tal, e tá. Aí pegamos o preço, fizemos conta, meu pai fez conta, falou, acho que dá para arriscar, né? E era a Jack, era a diretora de vendas internacional da Jack na época. Foram visitar daí a empresa. Daí, primeiro, como é que foi a história ali, né? Aí a gente pegou lá, fizemos um pedido de um container, compramos um container, daí isso foi em 2010, a feira foi em agosto, então foi setembro, outubro, basicamente outubro veio o primeiro container. Veio o container, a gente vendeu o container todo antes de chegar. E naquela época, sei lá, nós trazíamos um container e levava uns 2 meses, 3 meses para vender. Aí quando a gente vendeu o primeiro container antes de chegar, nós falamos, vamos esperar chegar e vamos botar no mercado para ver se vai dar certo, né? Aí chegou, colocamos no mercado, sem problema nenhum, zero problema, o pessoal elogiando, falamos, opa, vamos lá, vamos pedir mais 2 containers. Pedimos 2 containers, eles foram lá, só que a gente não sabia. Até então, a Jack estava, isso nós estamos falando em 2010, a Jack entrou no Brasil em 2003, mas pouca gente sabe disso, porque ele trocou um parceiro muito pequeno lá em São Paulo, um outro no Paraná, e de 2003, daquela data até 2010, acho que eles tinham vendido no total 3 containers no Brasil. E aí a gente pediu 2 containers no segundo pedido. Ela nem se acreditava. Aí vendemos, até ali tudo bem. Aí no terceiro pedido, sei lá, foram 5, 6 containers de uma vez. Aí chamou a atenção do pessoal lá fora. Falou, opa, peraí, quem são esses caras no Brasil que estão fazendo esse volume? E aí, em 2011, teve a feira da Sysma, em Xangai, que é a maior feira de máquinas e equipamentos para a indústria de confecção. E aí o dono da Jack, popularmente conhecido como Mr. Jack, ele chamou o Elias e o meu pai para ir lá conversar com eles. Aí foram numa reunião durante a feira, e aí o Mr. Jack falou para eles, a gente quer que vocês sejam exclusivos no Brasil. Mas ele já falou, só que para isso vocês têm que tirar as outras marcas que vocês estão trabalhando. Mas como a gente tinha tido um histórico muito positivo... Não tinha problema. Não tinha problema. Sim. Então, na hora ali, em 5 minutos, o Elias e o meu pai bateram o martelo. Não, fechou. Já ligaram pra gente no Brasil e falaram, vamos vender o que tem aí, que agora nós vamos firmar a pé com a Jack. E aí, começamos a trabalhar muito forte. Só que precisava de gente com treinamento na fábrica. A Jack até hoje foca muito nisso, foca em treinar, falar sobre o produto, entender sobre as operações para tu ofertar o melhor equipamento. E aí, na época, meu pai já não tinha mais tempo, nem queria muito ir para lá.
Eu estava na operação vendendo a máquina de corte em Festo, mas estava rodando bem. E aí o meu pai e o Elias falaram, vamos mandar o Thiago, né? Pensaram os dois. Votaram 2-1, vai o Thiago. Votaram. Meu time ganhou. E aí eu falei, então vamos abraçar a causa. Pulei no avião e fui para China. Lá, isso foi, eles falaram, foi em setembro de 2011, então foi fevereiro de 2012. Fevereiro de 2012 eu fui para a China. E aí fui lá e fiquei 60 dias na fábrica da Jack. Então, emagreceu ou engordou? Então, no começo eu dei uma emagrecida, mas graças a Deus que dava pra comer. Graças a Deus eu sempre fui um cara que nunca tive tempo ruim pra comer. Que botava pra eu experimentar, experimenta. Me diz o que é. Não, só experimenta e depois eu te falo. Tá bom. Eu ia lá, comia. Depois eu ficava sabendo, não é tão ruim assim, né? Então no começo eu dei uma emagrecidinha, mas depois eu ganhei. São 60 dias, é bastante tempo. Né? Eu ganhei uns quilinhos. E aí eu fiquei 60 dias lá, vivendo a rotina da fábrica. Então, fui para a parte de produção, passei na linha de produção, existiam 2 fábricas lá na época. Então, passei tempo na linha de produção, inicialmente com eles. Aí fiz toda a parte de treinamento técnico, depois a parte de técnico comercial, como que eles fazem a abordagem do produto. Que massa. E depois a gente foi visitar mercado lá na China. Daí passei uns 15 dias visitando o mercado, para cima e para baixo. E aí até história engraçada, porque na época eu fui ficar 60 dias, mas só dava visto para 30, se eu não me engano. E aí a gente estava lá visitando o mercado, daqui a pouco eu vou pegar meu passaporte de bobeira, eu falei, meu passaporte aqui, meu visto é vencido. Daí o chinesinho tava comigo, pelo amor de Deus, não, temos que renovar teu visto, não dá. Eu falei, mas é tão sério assim? Não, é muito sério. E aí a gente tava visitando uma cidade, eu falei, tá, então vamos voltar. Ele falou, não, mas não dá, a gente não pode pegar trem, porque o teu passaporte vai estar vencido, os caras vão te denunciar, não pode comprar um voo que tu vai entrar, teu passaporte, o teu visto vai estar vencido, não vão te denunciar. Meu Deus. Eu falei, como é que não? Eu falei, não, nós vamos de ônibus. Eu falei, então tá bom. E aí foi uma saga, sei lá, pegamos um ônibus 10 horas da noite, voltamos para a cidade, daí chegou na cidade, pegamos uma vanzinha, botaram nós 2 dentro da van e começaram a andar pela cidade de madrugada. Eu falei, agora eu vou ter que lutar pela minha vida de algum jeito. Mas no final parou numa estação, eu falei, agora. Aí os chinesinhos abriram a parte do furgão ali. Cena de filme. Cena de filme. Só que aí o chinês, ele é muito hospitaleiro, assim, muito. Demais. E os chineses estavam abrindo ali para oferecer carona pra gente nas motinhas elétricas para ir até o hotel. Daí eu falei, aí eu aprendi que o chinês, ele é muito hospitaleiro. Dá pra confiar. E agilizado, né? Que já tava ali já pronto. Exatamente. E aí eu voltei lá, daí renovaram o visto e tudo mais. E fiz esse intensivo de 60 dias lá. Aí eu volto pro Brasil. Aí voltei pro Brasil e fiz a apresentação pro Elias e pro meu pai na época, do que eu tinha visto lá, do que eu achava que era interessante, o que a gente poderia mudar nas máquinas no Brasil, porque lá na China todo mundo já estava usando, contextualizando, todas as máquinas traziam um tipo de control box, que é como se fosse o cérebro da máquina, né? Só que esse control box, ele custava um valor X, né? Era de uma empresa renomada, de Taiwan e tudo mais. E aí quando eu fui visitar o mercado na China, todo mundo usando um outro control box de uma empresa chinesa lá. Mas 100%, né? E não só a Jack, a concorrência da Jack também usando. Aí a primeira coisa que eu falei, eu cheguei aqui, daí tinha um preço. A máquina tinha um preço com control box lá taiwanês e um outro preço com control box chinês. Eu falei, gente, não faz sentido a gente estar... A China, que é gigantesca em produção têxtil, tá todo mundo usando isso aí, vamos mudar, porque vai dar certo aqui. Boa. E os caras sempre nos deram suporte, a Jack sempre nos deu suporte, falou, não,
pode comprar, se precisar de peça e reposição, a gente vai dar suporte para vocês. A gente fez essa trocada de control box aqui, resolveu, funcionou durante anos no mercado, né? E aí a gente vem fazendo esse acompanhamento ano após ano. A Jack é hoje a maior empresa de máquina de costura do mundo. Não hoje, já desde 2017. São aí, pegar em fábrica, tamanho de fábrica, você tem 600 mil metros de área construída lá na China. E por esse tamanho tão grande, eles acabam... A China tinha muito estigma de ser o quê? Ser o país que copia, que copia as tecnologias. E, na verdade, hoje está um pouco diferente. A China, ela virou um portal de desenvolvimento de tecnologia. Eu acredito que quando tu faz, tu aprende, né? Mesmo que começaram copiando, chega uma hora e diz, pô, mas espera aí, isso aqui a gente consegue melhorar, não é? Exatamente. E eles foram pegando esse know-how, né? E, claro, teve muita empresa da Europa que se estabeleceu na China levando tecnologia, levando conhecimento. Buscando a manufatura mais barata. Exatamente. E o chinês absorveu isso muito forte. E aí a Jack, no seu negócio em si, que é a máquina de costura, ela começou a desenvolver tecnologia que outros países que eram reconhecidos por desenvolver tecnologia em fabricação de máquina foram acabando ficando para trás, né? A gente tem ciclos aí. Existia lá no passado as máquinas alemãs de costura, né? Aí depois passou para as máquinas japonesas, aí depois passou para as máquinas sul-coreanas, depois as taiwanesas e hoje já há um tempo, o mercado é dominado pelas empresas da China. Mas por quê? Porque se desenvolve muita tecnologia hoje na China e a Jack é basicamente a pioneira nisso. Então, com esse advento de desenvolvimento de tecnologia, eles foram começando a ganhar corpo mundo afora. Entendi. Então, viraram o maior do mundo não por coincidência, por desenvolver um produto de alta tecnologia e com um preço extremamente acessível. Antes se falava de máquina de costura, vamos lá, na época que meu pai vendia lá na década de 90, né? Uma overlock, vamos pegar. Uma overlock, como é que fazia? Pagava $3.500 para ter uma overlock. Antecipado. Hoje tu compra uma overlock por R$4.000, R$4.500, vamos lá. Então, olha o quanto diminuiu esse gap de valor de investimento. Com certeza a máquina deve produzir o dobro ainda. Exatamente, com muito mais tecnologia hoje do que naquela época. Então a Jack ela foi se reinventando ao longo dos anos e buscando melhoria no passo a passo, né? A gente sempre fala de eficiência na indústria têxtil e a gente esquece pensa em coisas mirabolantes, né? Uma coisa totalmente automatizada, uma máquina totalmente automatizada para fazer fechamento de camiseta sem operador. Não, isso vai acontecer? Muito provavelmente vai acontecer. Né? Já na feira agora que aconteceu a última edição da Sisma. Mas é relativamente fácil isso. Exatamente. O que acontece? A Jack ela foi desenvolvendo melhorias no processo que já existe para ganhar tempo de costura. Sim. Né? E ali é que tu ganha eficiência. Vamos lá. Hoje, quando a gente olha para a parte da indústria de confecção, vamos olhar tempo produtivo. Né? Esse é um dado bem legal. A maioria das empresas hoje no Brasil, elas trabalham um turno de 8,8 horas, certo? Então, nós estamos falando aí de 528 minutos disponíveis para a produção. Vocês sabem quanto desses minutos é de fato que a máquina de fato trabalha? É um número surreal. 20%. Nossa. No máximo. Que ela fica ligada. Assim, não, que ela tá com a agulha trabalhando no tecido. Estourando 25%. Muito tempo a costureira leva juntando as pontas, né? É muito tempo de preparação, de arrumar, de descartar, de cortar. Então, o que a Jack foi olhando? Quanto mais a gente vai gerar eficiência, tirando isso aí que tu acabou de falar. Tirando a preparação, pegar, posicionar, descartar. Se a gente for melhorando esse tempo oculto, a gente ganha mais tempo de máquina funcionando. Então a Jack está sempre pensando em melhoria. Hoje nós temos aí o advento de máquinas, a Jack tem máquinas com inteligência artificial.
Para quê? Para diminuir o setup de ajuste para cada tipo de tecido. Quanto tempo leva para se ajustar uma fábrica inteira, sei lá, com 10 retas ou 20 overlocks? Porque mudou o pano, por exemplo. Mudou o pano, exatamente. Então, sempre a fábrica tem que ter um mecânico lá, né, na tecnologia antiga, ajustando a máquina, regulando ela para aquele novo tipo de tecido. A máquina com inteligência artificial, ela já elimina isso. Então, quanto menos tempo o setup, maior tempo de produção. E isso é o ganho de eficiência que a gente tanto busca. Claro que existem algumas operações que já podem ser automatizadas. Né? Tiago, eu queria voltar um pouco. Claro. Vamos lá. Quando você falou que quero falar da Jack. Eles já vendiam no Brasil. Uhum. Mas em outros estados, outros lugares. Uhum. Depois eles fecharam só com vocês. Uhum. E esses Jack Lovers que tinha já em outros lugares, vocês continuaram atendendo? Como é que foi essa participação em outros estados? Essa transição. Isso foi bem legal, porque na época que a Jack vinha para o Brasil, lá 2003 e tudo mais, ainda era uma marca extremamente desconhecida, né? Então não tinha uma legião de pessoas que tinham o apreço pela marca Jack. Foi vocês mesmo que pulverizaram, então? Exatamente. Lá atrás tinha outra marca que predominava no Brasil, né? Todo mundo queria aquela marca e tudo mais. E a Jack ainda era muito inexpressiva. Quando a gente trouxe o produto, aí acho que juntou a fome com a vontade de comer, né? O chinês lá com um apetite muito grande para negócio e aqui, por parte do Elias, um empreendedor extremamente agressivo e focado em melhorar a indústria de confecção brasileira. Então, ele sempre foi e é um grande incentivador da indústria através dos equipamentos. Então, a gente começou a fazer esse trabalho começou de dentro de casa para fora, né? A gente começou fazendo trabalho aqui nos clientes que eram nossos amigos, aí diversas empresas aqui da região. Que vocês já vendiam, só que eram outras marcas. Exatamente, foi começando a substituir pela marca da Jack na nossa base. Foi gostando. E aí a gente começou a ampliar o nosso negócio, ele se pauta muito em cima dos nossos parceiros comerciais, das nossas revendas. Né? Dando é como se a Veltec fosse, sei lá, uma marca de carro que atende as concessionárias do Brasil e as concessionárias atendem o grande público. Então, esse é o nosso modelo, nosso maior volume de negócio está nesse modelo, através dos nossos parceiros. Então, a gente foi para a rua para ir visitar. Quando a base aqui estava feita, a gente já tinha um polo para levantar a mão e falar, lá em Santa Catarina, que é o berço do têxtil, o pessoal já está usando a marca, quer trabalhar com o nosso produto, vamos lá, vamos começar a trabalhar. Então, a gente começou a expandir, né, de casa para fora. E aí foi indo, Rio Grande do Sul, Paraná, sempre participando das principais feiras no Brasil, para fazer a questão do branding da marca, né? E tornar ela cada vez mais... Aparecer. Exatamente. Quem tinha visto ela, né? Exatamente, cada vez mais evidência. E aí a gente foi fazendo esse trabalho e contando com os nossos parceiros. Hoje a gente tem aí uma base de mais ou menos ativos de 900 parceiros e que são regulares, né, 900 revendas, mas que são regulares conosco em torno aí de umas 400 revendas. Esses caras são a nossa força de trabalho. Então, pega uma revenda aí com 4 pessoas, olha o nível de amplitude que a gente tem no mercado. Sim. E aí sim, nesse contexto, né, juntando essa força de trabalho com um produto da Jack que tem uma qualidade extremamente estável, num preço acessível, a gente conseguiu expandir no mercado. Mas eu acho que assim, a gente fala sobre alguns marcos, né? O primeiro marco foi lá em 2011, quando a gente fechou a parceria com a Jack, e depois teve um segundo marco que eu considero, quando a Jack lança uma reta eletrônica com um design totalmente diferente do que existia no mercado, totalmente disruptivo. Todo mundo olhava para uma reta, já sabia que era uma reta eletrônica porque só não conseguia distinguir a marca. Certo. Todo mundo pintava da mesma cor, era o mesmo estilo de design. Quando a Jack vem, ela contratou um escritório de design alemão que desenvolvia
fazia design de carro. E eles contrataram esse escritório para dar uma identidade única e nova para a marca, para a máquina deles. Né? Merecia. Exato. E aí foi um lançamento, fizeram um lançamento mundial, lá foi em 2014, Nossa, se eu não me engano, 2014. E a gente participou desse evento de lançamento. Quando eu vi a máquina, eu falei... Ficou boa. Ficou bonita. Ficou bonita a máquina. Todas as máquinas da marca levam essa característica. E aí virou uma identidade da marca, né? Hoje em dia, a máquina da Jack, tu vê a azulzinha lá, é característico dela. Mas esse foi um grande marco. Então, ali, quando a Jack lança esse equipamento em 2014, a gente traz para o Brasil ele basicamente em 2015... Aí foi como, sei lá, água morra abaixo, né? O pessoal se apaixonou. O pessoal se apaixonou. Claro, o equipamento era muito, muito bom. E aí ele era diferente. Entrava na fábrica, tu sabia que tinha lá, porque ele era diferente. Consolidou mesmo, o cara marca caprichoso diferente. Já olhava e dizia assim... Vamos trocar todas essas daqui, vamos deixar tudo igual. E teve bastante e tem até hoje. Clientes que ele pinta, inclusive, mandou um vídeo para nós, pinta na fábrica dele interno, pintei de azul para combinar com as máquinas. Né? Então, vamos ser a legião de fãs da Jack, ela é mais ou menos recente, então a história é de uns 10 anos. Mas é muito fruto do trabalho que a gente constrói com os nossos parceiros. A gente sempre fala, é impossível atender a demanda do Brasil só nós, Veltec, como força de trabalho. A gente precisa dos nossos parceiros, né? Então, eles vieram carregando essa bandeira junto com a gente durante muito tempo, né? Só que hoje, o que a gente está enfrentando? O mercado, ele mudou muito, né? Outro dado importante e relevante, né? Quando a gente olha lá na China, eu visito, todo ano eu faço uma visita, pelo menos um ano, e eu vou para a China num evento que tem da Jack lá. Então, sei lá, desde 2011 eu vou todo ano, tem ano que são 2 vezes, ou chegou a ser até 3 vezes. E aí eu visito muito o mercado lá. E uma coisa que o chinês tem que é diferente do Brasil aqui. Lá, a Jack me passou esse número e eu vi isso acontecendo na prática. 70%, eles também trabalham com esses parceiros, com essas revendas, né? 70% dessas revendas, elas estão pelo menos 3 semanas do mês fora visitando o cliente. Estão em cliente, estão olhando como é que é o processo produtivo, estão indo lá sugerindo assim, assado. E no Brasil... Sentindo as dores. Exato. No Brasil, eu acho que isso estimula o ecossistema como um todo. O cara que está lá na ponta vendo o dia a dia, fala com a fábrica, eu vi isso aqui, temos que desenvolver uma tecnologia para isso. Né? Tu estar em contato com o cliente, perguntando a dor dele, ajuda o nosso ecossistema a melhorar e desenvolver tecnologias. Só que no Brasil é diferente. Né? Hoje, eu falei aí, eu tenho 900 revendas, né? E eu acho que umas 10, no máximo 15, que fazem parte desse percentual, que estão lá fora visitando e olhando. E qual que é a nossa grande dificuldade? A nossa grande dificuldade, a nossa grande tarefa agora é mudar a mentalidade desses nossos parceiros. Porque o que a gente quer? A Veltec tem um propósito muito forte, que é ajudar a indústria brasileira a ser competitiva a nível mundial. Então, com esse propósito, o que a gente precisa fazer? Precisa cada vez mais dentro do cliente. Olhando a estrutura dele, olhando como é o processo produtivo, para a gente poder dar algumas soluções. Só que, como eu falei, se depender só do braço da Veltec, vai faltar tempo, é impossível atingir. Então, a gente está no momento agora de treinar os nossos parceiros, capacitar eles, para que eles virem esse braço de conhecimento tecnológico. Não é só o preenchedor de pedido. Não, hoje em dia o cara que tira pedido, ele basicamente tem vida curta no mercado. É o que eu falo para os nossos representantes. Falo, gente, o negócio não está na loja de vocês. Eu quero ir para o mercado e eu quero entrar na loja de vocês e eu não quero encontrar vocês. Boa. Eu quero encontrar vocês lá no cliente de vocês, porque é lá que está o negócio acontecendo.
E o cliente, o mercado, ele está assim, o mercado está muito necessitado de informação e de solução. Pega aí todos os grandes, principais players do mercado, os grandes magazines, as grandes marcas. A gente hoje tem uma proximidade muito forte com todos eles. A gente participa de diversos projetos com esse pessoal. E nessas conversas e nesses eventos que a gente participa em conjunto, todos eles têm a mesma dor. Como que a gente melhora a eficiência do cara que produz para mim? E é isso que a gente tenta transmitir para a nossa base. Olha só, o pessoal que vende a moda no Brasil, para vender o produto, ele precisa de alguém que produza. E eles estão com dificuldade nessa base produtiva. Então, a gente tem que ser o vetor de levar a informação. Em duas situações, né? Da própria fabricação e a fazer o cara atingir o preço que precisa ser atingido para a venda, né? Exatamente. Porque às vezes o cara é ineficiente, ele não vai ter jeito de tu fazer aquela camisa, botar no mercado, porque o cara é ineficiente, né? Aí tu tem que chegar nele e dizer assim, meu amigo, isso aqui tem que produzir mais rápido para tu ganhar dinheiro. E eu ganhar dinheiro também, não é? Exatamente. E isso é o que tá acontecendo. O mercado ele tá nessa tocada. Que a gente sempre fala, né? O preço, né, de um artigo têxtil, ele é basicamente regulado pelo mercado. O mercado estipula que o produto tal ele vai vender nessa faixa de preço. Não adianta eu querer posicionar sem nenhum atrativo a mais, não adianta eu querer posicionar esse produto numa faixa acima. Não vai vender. Então, onde que a gente ganha o jogo? É dali para dentro. Na otimização. Na eficiência produtiva. E aí que a gente traz muita parte do nosso conhecimento para dentro das indústrias. Só que a gente precisa de braço, precisa desse pessoal se especializando, né? Eu falo tanto para nossa rede de representantes e revendas ali, quanto para os nossos vendedores internos, que a venda da máquina ela é uma consequência. O que a gente tem que resolver é o problema do cliente. Quando eu vou para o mercado, eu quase não sei o preço das máquinas, apesar de que sou eu que faço a precificação. Isso a gente olha na tabela, mas vamos lá. Exatamente. Tu só vai vender se existe um problema, né? Se está tudo certo, tu não vai vender, né? E como tu estava falando do produto e o consumidor mudou muito hoje, são os extremos, né? Ou tu tem uma competitividade super acirrada com essas vendas via Shopee e tudo mais. O ticket menor ele diminuiu e a concorrência é muito acirrada. Ou o super exclusivo, o diferencial que tu falou, que ele também precisa estar super produtivo em várias outras áreas também, Sim, né? Mas é assim, ou você tá pra cá ou você tá pra lá. Se tu tá no meio, morreu super rápido. Exatamente. Vai cair numa ali que tu não vai conseguir lutar, né? Exato. Então... O pessoal, isso que tu falou é bem importante, porque são duas vertentes do nosso mercado. O produto de base de giro e o produto de alta complexidade. E existe dificuldade produtiva nos dois lados. Nos dois lados. Os dois têm que se virar e resolver. Né? Exatamente. E aí, eu tenho um caso curioso e eu gosto sempre de mencionar para os meus clientes, para os nossos parceiros, que o pessoal acha que só dá para investir em tecnologia se o teu produto tem um ticket médio alto que permite isso. E tem um cliente nosso que ele é exatamente o oposto. É quase que mais pelo contrário. Ele é o oposto. Ele tem uma rede de lojas grande e ele vende produto popular, produto classe C. E ele falou para mim assim, Thiago, quando eu fui na fábrica dele, primeiro, ele é no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro não tem um histórico, não tem um contexto têxtil muito forte de tecnologia, né? Mas quando eu entrei na fábrica dele, eu falei, esse cara, ele é visionário. Ele é visionário. Porque tudo que é de tecnologia, de automação, ele investe. Ele falou para mim assim, Thiago, meu produto eu tenho que brigar com os grandes magazines que já existem. Então eu tenho que ser muito eficiente produtivamente, senão eu não vou ter custo para brigar com esse pessoal. Ele entendeu rápido, né? Ele entendeu rápido o jogo. Então não é só o produto de alta complexidade ou de ticket alto que permite investir, não. O produto base, ele também vai permitir investimento, por quê? Porque todo mundo hoje, todo cliente, independente da sua classe A, B, C ou D,
todo mundo quer qualidade no produto. Sim. Qualidade relacionada àquilo que se paga. Então, a qualidade ela virou um mantra e um padrão para todos, independente do seu nicho de atuação. Então, esse cliente ele entendeu que o jogo vira na parte A qualidade produtiva. não é mais discutível, não é mais questão. Né? Deixou de ser discutida, virou prioridade. E aí o jogo está ganhando na eficiência. E no produto de alta complexidade, é como fazer aquele produto, sei lá, de 25 minutos para fazer um produto, uma única peça, conseguir trazer ele para 18, para 15 minutos, diminuir o tempo para quê? Para que a gente possa ter mais saída produtiva. Ou então, posicionar ele numa faixa de preço que permita aquela empresa ganhar mais market share. Hoje acredito que vocês usam também o auxílio de software para entender onde que o cara tem que trocar uma máquina, né? Onde é que tá parando, onde é que... Os gargalos, né? Os gargalos. Então, tipo, quem vai te mostrar onde é que o cara precisa, não... É até um gráfico, né? De produção. Como é que vocês têm a Jack tem muito essa relação de já ter uma máquina ligada a um software? Sim, Conta um pouco sobre essa Isso é bem legal, porque quando eu falei daquele número de 528 minutos e 20%, certo? Por que eu tirei da onde que eu peguei esse dado? Porque a Jack, ela possui máquinas com tecnologia IoT, que é a internet das coisas. Então, a máquina transmite em tempo real informação de produção para um hub, certo. E esse hub capta as informações e joga numa tela para acompanhar a produção. Então, eles têm lá hoje umas 900 e poucas mil máquinas cadastradas nesse hub, medindo em tempo real. E aí consegue medir quanto tempo a máquina foi ligada, da hora que ela foi ligada até a hora que ela foi desligada, quanto tempo o motor estava rodando em produção, a agulha estava batendo no tecido. Então, os 20% que eu falei para vocês, vem dessa base de dados que a Jack consegue extrair da própria máquina. E aí consegue medir gargalo, consegue ver onde está a eficiência, onde tu precisa melhorar o processo, porque ela vai dando por operação e por linha produtiva. Então, se tu tem mais de uma linha produtiva, hoje, com o advento dessas máquinas, com a internet das coisas, eu consigo ir lá e identificar que a operação X é a que está gargalo. Mas uma overlock tem essa internet das coisas? Uma overlock tem, uma reta tem, não é nada... Então, traz ali com 200 máquinas, todas elas conversando com uma central? Exatamente. E transmitindo informação em tempo real para o gerente de produção e dando levando esses dados para a própria Jack. Com base nesses dados, foi onde a Jack começou a entender, né, no estudo mais recente, foi onde a Jack começou a entender que existia muita parada de setup. Que não era mais questão de equipamento. Exato. Não é? Era uma preparação. Era preparação. Então, era setup. Então, a Jack, com base nesses dados, falou, opa, se a gente tiver uma máquina que diminua esse setup, e aí investiu pesado e trouxe as máquinas com regulagem automática, com chip de inteligência artificial. Então, olha o quanto a informação ela é importante. É muito importante para nós. Eu falo para os nossos clientes. Como que tu controla o teu PCP, como tu controla a tua produção, como é que tu sabe o que está rodando na tua facção ou na tua indústria própria, né? É com o sistema. Previsibilidade, né? O faccionista não tem como vai terminar um mês com um parque fabril dessa performance toda aí, com toda essa estrutura. Consegue saber no primeiro dia do mês já como que vai fechar, né, o final do mês. Exato. Lá na China, a gente tem falado dessa questão, a digitalização do processo como um todo. Desde a venda na ponta até a parte industrial produtiva lá no faccionista. Na China, já há uns 3 anos aí, eles estão muito fortes nessa integração de dados. Tanto é que a Jack, né, continua muito forte no desenvolvimento de máquinas de costura e máquina para a indústria têxtil, mas ela abriu um leque que é software. Então, eles estão desenvolvendo softwares porque eles entendem que digitalizar toda a cadeia é o que vai mudar o jogo. As grandes empresas
tanto empresas na Europa ou nos Estados Unidos, eles dão preferência para comprar vamos lá, de indústrias lá na China ou no Sudeste Asiático que tenham a cadeia digitalizada. Hoje é normal você ir numa facção de, sei lá, 30 operadores de costura lá na China e ter um sistema de controle por movimentação de cabide. Né? Movimentação aérea, não tem mais a pessoa levando o serviço de um posto de trabalho para o outro. Não, é normal, uma empresa com 20 operadores ter esse sistema já integralizado com o sistema do fabricante, porque isso dá previsibilidade. Eu pude comprovar isso na prática. Eu tive além de visitar a China e ver isso rodando lá, quando eu estive de férias agora em Londres, eu fui visitar uma marca lá, uma marca de roupas, e eu dei sorte de encontrar o proprietário da marca na loja. Eles estavam inaugurando a primeira loja física deles em Londres lá. E aí eu comecei a falar com ele, falei que vendia máquina de costura. Ele, legal. E eu percebi um negócio interessante. Todas as roupas dele eram fabricadas na Europa. Todas. 100% fabricadas na Europa. E eu fiquei curioso, porque geralmente o pessoal fabrica... Caro, né? É uma mão de obra que, em tese, é mais cara, né? E aí eu perguntei para ele, por que tu fabrica tudo, 100% da tua fabricação é na Europa? Daí ele puxou o celular e falou, Thiago, vou te mostrar um negócio aqui. Previsibilidade. O cara que fabrica para mim, a empresa que fabrica para mim, eu tenho todo o monitoramento de todos os postos de trabalho. Então, quando ele lançar o OP com o meu produto lá, eu sei exatamente em que estágio que está, quanto que ele produziu, quando que vai sair, e eu consigo conectar isso com a minha venda. Então, se eu tenho um item aqui que está girando muito mais do que o esperado, eu consigo falar para ele, atravessa esse item aqui na frente que eu vou precisar. E o contrário, o inverso é verdadeiro. Se eu tenho um item que não está girando tanto, eu vou lá e falo para ele, segura, tira esse aqui de linha e põe o outro lá que esse aqui tá vendendo. Então, isso deve ser tudo, desde a compra da matéria-prima? Toda a cadeia está interligada. Então, olha o quanto isso dá de eficiência para ele no ponto de venda. É muito dinheiro na mesa um dia de produção. Muito negócio. E isso começou a vir agora muito forte para o Brasil. Os grandes magazines, as grandes lojas de departamento estão trabalhando forte nessa questão de digitalização. Porque uma boa parte delas não tem a indústria ou não tem a parte produtiva própria, contam com parceiros, que são os nossos clientes, né? Só que o grande problema hoje é assim, vai entregar quando? Tanto para eles, que são as empresas que distribuem a moda no Brasil, quanto para quem produz para esse pessoal, também depende da facção dizer para ele, vai entregar na sexta. Chega na sexta-feira, não será entregou. Que o cara estava falando a verdade também, né? Será que já entrou com o artigo? Será que o cara está produzindo o meu artigo? Será que não está produzindo de outro? Então, a digitalização ela está vindo muito forte agora no Brasil para ter essa previsibilidade. Porque quanto mais previsibilidade é o caso do cara ali. Ele consegue ser muito mais efetivo na venda dele. Então, o nosso mercado do varejo, têxtil de confecção, ele vai mudar muito. E todo mundo ganha, né? O pessoal dá uma renadinha, talvez, no começo, porque, porque agora estão exigindo isso ou aquilo. No final, o cara que mais vai ganhar é o que está executando lá, né? Exatamente, é o que está executando. E que bom que vem alguém pressionando e empurrando, senão o cara de repente nem evolui. Exato, o pessoal acaba tendo, acaba se prendendo ao modelo produtivo do passado. E hoje a gente está num momento totalmente único, né? A minha avó foi costureira alguns anos atrás, e na época que a minha avó era costureira, o que se fazia? Olha lá, era essa camiseta, a camiseta branca e camiseta preta, e produção, né? Então, tu não tinha setup de máquina, não tinha necessidade de máquina diferente para isso, para aquilo, porque era produção em massa. Tu ia na loja hoje e tu ia na loja daqui 30 dias, tava lá, mesmo artigo. A calça jeans também era tudo igual, era a mesma coisa. Vamos produzir 30 dias calça jeans. Exato. Era o mesmo modelo. A máquina de bordado trabalhava
sempre com o mesmo programinha dos 2 peixinhos lá, ficava lá. 5 milhões de peças com o mesmo programa de bordado. Exatamente. Então, isso era a realidade daquela época. E hoje a realidade produtiva é totalmente diferente. Por quê? Porque nós, como consumidores, a gente quer o quê? Quer traduzir o nosso estilo único para as peças. Isso. E as marcas, elas querem fazer isso, querem te dar essa sensação. E isso é legal porque exclusividade. Nós, como consumidor, a gente tem um leque muito mais abrangente hoje de produto para escolher do que tinha na época que a minha avó era costureira, né? Só que isso gera uma dor de cabeça produtiva para a galera que fabrica a moda, que é o setup. Então, hoje é normal tu ter antes era normal ter lote, sei lá, de 5 mil, 10 mil peças. Boa. Hoje isso virou uma exceção. É normal ter lote de 300 peças, de 400, né? Lote, dependendo da marca, lote de 100 peças. Quando vem aquela estoque regulador, né? Porque o start inicial, às vezes o cara manda um 700, aí depois vem um repeat de 300 e depois vem um de 120. Isso aí, é bem isso. E olha, isso tá rodando um produto e tá rodando mais outros 10. Isso. Porque é o mix que a empresa se propôs a fazer para tentar trazer o mercado para dentro do seu negócio. E isso produtivamente acaba gerando alguns empecilhos. Então, o empresariado brasileiro, ele começou a entender que o mercado está nessa mudança e a mentalidade de investimento, graças a Deus, está mudando. Tá indo para um viés de olhar para a automação e olhar para a eficiência. A gente controla muito os nossos dados lá internos na empresa, né? E o que a gente vem percebendo? A gente vem percebendo que, ano após ano, as máquinas, elas se dividem em 3 tecnologias, vamos dizer assim. Máquina convencional, que é com motor de fricção, uma máquina direct drive, com motor econômico, e uma máquina eletrônica que já tem diversas funções automatizadas. E aí as máquinas de automação. Quando a gente olha nesses 3 níveis, a convencional, a direct drive e a eletrônica, a gente percebe, ano após ano, o percentual da eletrônica tendo um market share muito maior em detrimento dessas outras 2 tecnologias. Convencional hoje quase não se encontra no mercado. Então, são 2, né? Direct Drive e eletrônica. Quando a gente olha para uma reta, vamos lá. Uma reta, ela tem a sua versão direct e a sua versão eletrônica. Hoje, o percentual de máquinas eletrônicas é muito maior do que de direct drive. Porque já não vai mais ter também. Exatamente, porque o pessoal está entendendo que essa eficiência produtiva ela traz resultados, né? E quando a gente fala de automação em si, a automação ela vem galopando exponencialmente no Brasil. Ano após ano, desde 2000 A gente fala de automação desde 2012. Lá na Veltec, a gente fala para os nossos clientes desde 2012. Mas que ela virou a chave e está em alta no Brasil, a automação na confecção, é de 2021 para cá, o pós-pandemia. O pessoal entendeu que não vai ter uma abrangência de mão de obra no futuro próximo, né? Cada vez de norte a sul do país tem lá a empresa, precisamos de costureira, isso tem há vagas em todo lugar. E aí o pessoal entendeu que a gente precisa melhorar a eficiência produtiva porque não vai ter mão de obra suficiente. E as automações vieram com uma solução como uma alternativa para isso, para ajudar nessa eficiência e ajudar essas lacunas de falta de mão de obra. Então, pelo menos a gente cresce pelo menos 50% na automação, todo ano. E falando em quantidade, né, de máquina. Então, é um crescimento mais exponencial de todos os segmentos que a gente tem na nossa estrutura ali de maquinário, a automação. Isso não é só para nós, é no Brasil como um todo, né? As máquinas de costura são separadas aí por NCMs, que são as suas classificações fiscais, né? E a gente faz uma análise daquilo que entra no Brasil. Então, o Brasil aí era muito forte em importar reta e overlock, e nos últimos 2 anos, o que teve o maior crescimento exponencial, mais de 200%, se eu não me engano, 250%, foram as automações. Então, tudo aquilo que o Brasil importou, né, de máquina de costura
da China para o Brasil em 2025, de janeiro a julho, se eu não me engano, foram já 10 milhões de dólares, né? Só de automação. Então, vai um recado para você, faccionista, você que tem fábrica, fica de olho nos avanços tecnológicos, né? Nas automações, porque o vizinho está fazendo. Exato. E também, assim, a facção... eu sei que a gente sempre trabalhou no modelo antigo, ok? Eu quero viver minha vida assim, beleza. Só que as grandes marcas estão procurando as facções que estão avançando muito mais nesses controles. Às vezes não é nenhum controle que a empresa grande vai ter sobre a sua facção, mas se a sua facção tiver o controle da sua própria facção e a empresa grande tiver essa informação, já o trabalho vai ser contínuo. E é isso também que as facções querem, né? Então, realmente, abram a cabeça, né? E vamos mudar, que isso aí não dói só a primeira vez. Né? Daqui a pouco você acostuma e aí tu vê o ganho na sua vida, vai começar a ganhar mais, vai começar a trabalhar mais organizado, né? O Thiago pode falar melhor isso, e eu acredito que é bem verdade isso que eu vou dizer. Porque às vezes o cara fica reclamando, não tem serviço, não tem serviço. Isso, também. Existem muitas querendo comprar e ninguém preparado para atender. Fala para nós, Thiago. Bem verdade. Isso é muito verdade. O que a gente mais escuta das grandes marcas e dos magazines é isso. O problema não está tanto na venda, mas o problema está em produzir, mas produzir com eficiência. O quanto é difícil... em achar parceiros que tenham essa mentalidade de que investir é necessário para o negócio. Tanto é que o pessoal, quem é o fornecedor, que muitas vezes eles não têm a fábrica, né? O cara corta, né? Faz a malha, corta e manda para a facção costurar. Esse pessoal começou a entender que se a facção não vai investir, a gente vai ter que investir junto com eles. Não só eles, o pessoal das grandes marcas começou a olhar para isso também, para vamos todo mundo trabalhar em prol da cadeia produtiva, então vamos todo mundo investir junto. Ao ponto de que o pessoal dos grandes players, de grandes marcas, chegam a encostar em vocês e vocês neles para então entregar a solução para a indústria ser mais produtiva. Exatamente. Esse é o grande foco do trabalho da Veltec hoje. É a gente trocar ideia com esse pessoal e eles acabam selecionando e mostrando para nós, então vai nesse cara aqui e dá uma olhada no processo produtivo lá, como que a gente pode melhorar. Porque eu vou manter ele com serviço, mas eu preciso disso. Aí tu vai lá e tu tens até uma garantia de um bom negócio. Exato, exato. Para nós é legal porque a gente já vai direcionado com o olhar do cara que é parceiro mesmo desse magazine ou dessa grande marca, né? E o nosso intuito é sempre olhar, né? Quando a gente faz esses trabalhos nas facções é engraçado, né? Tem facções que têm uma mentalidade muito aberta de não, vem cá, vamos ver junto. E tem facção que olha pra gente, tu veio aqui para me vender máquina? Eu tô cheio de máquina, tem máquina para te vender? Não é esse o intuito. O intuito é a gente vir aqui, olhar o teu processo e dizer o que a gente acha que dá para melhorar. Se tu vai investir ou não, é uma decisão tua, do teu parceiro e do magazine ou da grande marca. A gente está aqui para fazer um trabalho de orientação. Boa. O que a gente está aqui é para orientar, abre o olho nesse processo aqui, tu poderia fazer desse jeito, aqui tem uma automação, aqui para cá. Então, o nosso olhar, ele é um olhar clínico, né? De quase que de consultoria, vamos dizer assim. Eu ia dizer isso. Antigamente, você teria que contratar essa consultoria, né? Hoje, exato. A gente está dando aí de graça, quase. Quando tu apresenta pro dono da facção ali que ele está perdendo, tem dinheiro na mesa, ele já vai... Uma parte acaba aderindo, né? Mas tem uma parte ainda que ainda é resistente, relutante, mas devagarzinho a gente tem conseguido virar a chave, mesmo porque as próprias facções estão vendo que está acontecendo exatamente isso que você falou, que os grandes magazines estão precisando de gente com eficiência. Então eles estão, se eu não me modernizar, não entrar para jogar esse jogo, eu vou tá fora.
né? E quando a gente fala, né, de automação, fala de movimento de melhoria, de eficiência, existe sempre uma linha muito tênue. O pessoal acha que não vai botar ou assim, né, não é para mim, e vai botar a máquina olhando para o operador. Vai botar a máquina, o operador fica assim, vai tirar meu trabalho. Não, e não é isso. Não é. Quando a gente fala de automação ou de máquina com eficiência produtiva, é para auxiliar o trabalho do operador. Não todo mundo ganhar mais. Exatamente, não para trocar o trabalho dele ou tirar ele daquele posto de trabalho. Não, a gente quer que essas pessoas, elas trabalhem na sua máxima eficiência. Elas vão trabalhar menos. Exato. Caso, fazer um trabalho mais fácil, né? Então, quando a gente olha uma operadora de uma reta, em vez dela ser uma operadora de uma reta, vamos trabalhar para que ela seja uma operadora de uma automação daquele processo de costura. Em vez de ficar ali todo dia posicionando, né? Vamos trabalhar. Ela vai ser uma operadora muito mais valiosa, ela vai produzir muito mais, ela vai ter né? Então, a gente tem tentado colocar essa mentalidade para as pessoas, principalmente quando a gente faz as visitas técnicas aí nas facções e olha os operadores. É claro que ainda existe uma barreira muito, muito forte a ser convergida, a ser trocada, que é a questão da cultura, né? Semana passada, eu estava visitando um cliente no Nordeste e ele é lá no interior do Ceará. Ele é um empresário extremamente ávido por tecnologia. A melhor máquina que a gente tem disponível, ele compra, automação, ele vai lá, ele investe. 90% do parque fabril dele é com o nosso maquinário. E a gente fez uma feira no Nordeste e ele estava na feira e me convidou para visitar a fábrica dele. Falou, Thiago, vamos lá, passa um tempinho lá na minha fábrica, vamos, olhar um pouco dos processos e entender o que a gente pode melhorar. Eu falei, vamos, bora lá. Sexta-feira, peguei o carro, 5 horas da manhã, e joguei lá para o interior do Ceará. Cheguei na fábrica dele e aí vi o ritmo de produção, um ritmo de produção legal, né? Mas o que acontece? Lá é muita mentalidade dos operadores. Apesar dele ter as máquinas todas eletrônicas, com corte de linha, o pessoal acabava usando a máquina como uma máquina comum. Aí eu falei para ele, encostei do lado dele e falei, tua fábrica aqui, sensacional, mas uma coisa que tu precisas fazer é mudar a cultura. Ensinar o pessoal a trabalhar com o equipamento. E aí quando eu estava lá na fábrica dele, eu encostei do lado de uma operadora, fiquei acompanhando ela uns 5 minutos fazendo, aí a outra peça que ela foi pegar, eu segurei e falei, posso te pedir um favor? Ela, não, claro. Quando tu for fazer esse processo aqui, só leva o tecido reto que a máquina vai cortar automático, para tu não precisar dar essa volta aqui toda. Ela, não, tá. Começou, saiu de um rabicho de linha assim para isso aqui. E nós estamos falando de uma fábrica com 700 operadoras. Imagina isso aí multiplicado por 700. Tempo e linha. Eu peguei o bolo de linha na mão e mostrei para ele, olha só isso aqui. Então não adianta você ser um empresário que está disposto a investir em tecnologia. Equipamento, treinar o pessoal. Exatamente, temos que treinar. Temos que investir tempo para treinar os operadores. E se a gente começar a investir esse tempo, a gente vai começar a ganhar eficiência produtiva. A máquina ajuda o operador a ganhar essa eficiência. Então, é um combinado com o outro, não é um versus o outro. Certo. É um junto com o outro. Então, o que a gente está percebendo, a grande necessidade agora é de instruir toda a nossa base de operadores, porque não adianta a gente estar trazendo um monte de tecnologia se a nossa base não está preparada para trabalhar. Então, um movimento muito forte que a gente lá na Veltec tá fazendo e começou esse ano e no ano que vem vai ser muito, muito, muito trabalhado, é de a gente instruir. A Veltec vai ser uma empresa que vai instruir os nossos clientes para que eles possam usar o máximo da capacidade produtiva que aquela máquina pode entregar.
Então, não é só vender o equipamento, é vender o equipamento e ensinar o melhor jeito de se operar. E quanto a isso, é claro que não vai bastar só da nossa iniciativa. E isso a gente tem uma clareza muito grande, a gente entende que é um trabalho que nós estamos fazendo, mas que muito mais empresas, até concorrentes nossos, podem fazer, porque no final a nossa indústria vai ganhar. A nossa indústria vai ficar mais forte. E as instituições de ensino, eu tenho conversado muito com as instituições de ensino nesse sentido. O mercado, o maquinário está nesse nível aqui. E vocês ainda estão ensinando o nível, vamos lá, para a indústria 1, 2.0, enquanto nós já estamos falando em indústria 4.0, vivenciando a indústria 4.0. Então, a gente tem que formar uma base de operadores e de técnicos para essa indústria 4.0. Então, os institutos de ensino vão ter um papel muito forte na modernização da nossa indústria de confecção. Já estamos atrasados. Exatamente. E a gente está falando aqui de, vamos abrir a cabeça, mas quantas pessoas já têm essa cabeça aberta, só não compraram equipamento porque não tem as pessoas para usar preparadas. Exatamente. A gente enfrenta isso no dia a dia. Ou ele até investe no equipamento, coloca lá e não dá o rendimento produtivo. Porque o operador não adiantou tanto. Exatamente. Mas, poxa, como tu falou, né? Comprou uma Ferrari e tá andando na velocidade a 20 por hora, né? A 20 por hora. Então, o que a gente quer muito é instruir o operador para fazer aquilo que a gente estava falando, o operador trabalhar na sua máxima eficiência com menos esforço, né? Então, dá qualidade de vida, qualidade de trabalho para esse grande, vamos dizer assim, grande público operador que a gente tem no Brasil. E é assim que a gente vai conseguir evoluir a indústria. Deixa eu te perguntar uma coisa agora. Tu acha que o pessoal tem interesse em querer aprender? Tem. A grande maioria tem a cabeça aberta para aprender. E a gente... Que nem eu falei... Só que as escolas, tu acha que elas estão muito rasas? E aí eu acho que assim, as escolas têm muita oportunidade para melhorar a sua grade curricular, né? As instituições de ensino focada para nossa indústria. A indústria, né? E eu venho falando muito Mas, Thiago, então tu tem que chegar lá nas escolas, nessas escolas de indústria, que a gente sabe o nome... E colocar tudo Jack lá, de alta performance, para os caras aprenderem já certo. É isso que a gente já está fazendo, está construindo esse ecossistema, nós, junto com a Jack. A Jack é muito incisiva e parceira nesse sentido. Eles entendem muito isso. Então, eles estavam aqui até um tempo atrás. Eles já sofreram, né? Já, lá do passado, no mercado deles, em outros mercados extremamente potenciais, sofreram com isso e eles entenderam que a gente precisa dessas escolas para nos dar o apoio da base de operadores. Então, eles incentivam a gente, tem políticas próprias para essas instituições de ensino e a gente trabalha muito em parceria com eles. Então, eu fiz visitas recentes em algumas instituições de ensino lá de São Paulo, fui lá para o Nordeste, aqui em Santa Catarina a gente tem conversado com o pessoal também, porque o braço único da Veltec não vai dar conta na velocidade que o mercado vai precisar. Certo. Então a gente depende muito dessas instituições de ensino. E eu acho que a mentalidade, eles estão começando a abrir a cabeça e visualizando isso para esse novo momento da indústria. Né? E quando você me pergunta, o operador, ele tem essa abertura, aptidão, eu vou te dizer que a grande maioria tem, né? Mesmo a gente pegar operadores aí de, 50 anos de idade, até senhoras de 60 anos de idade que eu já vi operar máquina de costura, tem cabeça muito boa para ser aberto às novas tecnologias. Claro, se adaptaram ao celular, né, gente? Exato. Claro que tem a curva de aprendizagem. Por que não vão se adaptar a uma tecnologia numa máquina de costura, que é algo que eles já conhecem? Costuravam na luz do lampião. Então, a máquina que fala hoje em dia com elas dá bom dia, inclusive, olha a
evolução. Imagina. Deixa eu te pedir. Que maravilhoso. Curiosidades, né? Eu não tô tão presente, não vi tanto essas máquinas de alta tecnologia, mas mudou alguma coisa? Ou é tipo assim, ao pedal e pisa e tal? Ou tem alguma coisa que tu já posiciona e não precisa apertar nada? Como que funciona? Hoje já tem, já né? tem pé também. Tem máquina para pessoa ter mais Isso, né? tem. A gente tem algumas máquinas que elas são quase que autônomas, vamos dizer assim, certo, né? Ou melhor, não precisa usar o pedal. Tem vamos lá, uma máquina de overlock. Um overlock que, né, minha avó trabalhou numa overlock. Trabalhava pedal, pezinho no pedal para acelerar a máquina. Hoje em dia já tem overlock, por exemplo, o overlock da Jack, de maneira a funcionar totalmente automática. Só posiciona a peça, ela reconhece o tecido, faz a costura, corta e descarta. Eu tive num cliente lá no... Isso é bem comum já. Assim. Bem, muito. Já, nós estamos falando disso já. Essa máquina já existe, já tem uns... Antes da pandemia, 2019, 2018, 2019. Eu fui num cliente também lá no Nordeste, ele tinha uma máquina dessa nossa, e ele fazia uma operação numa braguilha de jeans, que é uma operação muito simples, e ele com uma habilidade manual de dar inveja, e com o pezinho no acelerador. E indo, aí eu falei para ele, deixa eu só te explicar um negocinho aqui, deixa eu mudar um parâmetro aqui, e tu não vai acelerar, tu vai só botar e posicionar com a tua mão. Aí ele foi posicionando com a mão, as duas primeiras peças saíram meio erradas, mas aí ele foi, em 5 minutos, ele só pegava a peça aqui voando. E voando. Ele nem se aí acreditou. Eu falei pra ele, agora sim, eu não vou sair com a canela doída agora de tanto apertar o pedal. A diferença, gente, faz de a 8 diferença, horas de trabalho para ele mexendo o pé, né? Exato, olha, quando a gente fala Parece que é um esforço mínimo, mas ele é repetitivo. É repetitivo, então quando a gente fala de dar uma condição melhor de trabalho pro operador, a gente fala sobre isso. Em 5 minutos, o operador já sentiu ali que ele ia ter uma leveza no trabalho, no dia a dia. Outra coisa, Thiago, em outras oportunidades, a gente também já conversou sobre essas automatização, até inclusive quando a gente fez o podcast dentro da facção, a gente fez umas contas e ficava um pouco fora da realidade algumas automatizações, por exemplo, sei lá, fechamento da bainha, essas coisas assim, pensava assim, sei lá, com aquela máquina eu vou comprar, vou pagar 100 mil, quantas costureiras eu posso colocar ali para costurar? Então, tipo assim, para mim a realidade não é. Como tá isso hoje, Thiago? Hoje ainda existe essa ressalva, né? Principalmente pegar essa questão da bainha, né? Da bainha automática de camiseta. E quando a gente começou a vender esse equipamento, sempre teve esse comentário. Mas a minha moça da bainha faz a mesma quantidade. Aí eu viro pro cliente e falo, e se ela faltar? Se ela faltar, aí fica mais complicado. E sai todas as bainhas 100%. No começo sai legal, no final acaba, a pessoa cansa, né? Eu falei, não, cansa. Então, o que acontece? O equipamento, em alguns casos, a automação, né, pegar esse da bainha, por exemplo, ele exatamente dá quase que a mesma produção de uma boa operadora de bainha. Só que qual que é a diferença? A diferença é que numa máquina automatizada de bainha, nós três aqui, garanto para vocês, nós três aqui, com 10 minutos de instrução, a gente está operando essa máquina. Fazendo a mesma bainha. Fazendo a mesma bainha que uma operadora com 10, 15 anos. Se a gente for aprender no processo tradicional, vai pelo menos 1 ano para a gente produzir mais ou menos legal. Então, quando a gente fala das automações, né, o ideal, né, é sempre quando ela produz mais que o processo normal, né, tem uma facilidade na operação e um custo relativamente baixo, né, que permite o investimento. Mas tem algumas automações que elas não atingem esse tripé. Mas hoje todo mundo está olhando para a questão da falta de mão de obra. Exato. E aí o que a gente faz? A gente busca meios de lastrear esse investimento para que ele não pese tanto no bolso no investimento da facção. Né? De novo, a gente está aqui para ajudar a nossa indústria de confecção nacional a ser competitiva mundialmente.
do jeito que for, trazendo o equipamento ou dando condição de pagamento para que esse equipamento ele se pague. O que a gente quer é que o equipamento se pague com o próprio trabalho, né? E isso a gente consegue fazendo o quê? Dando condição de pagamento. E, claro, o equipamento produzindo com mais qualidade, evitando o retrabalho, né? Porque o retrabalho em si, ele não aparece na conta direta, mas ele é uma conta oculta. Se volta para a bainha, tem que desmanchar a bainha para fazer ela de novo, porque acabou picotando na hora de fazer o processo, isso é um retrabalho, né? Então, no equipamento, na automação, tu acaba diminuindo essa incidência. Então, a gente olha muito para esse lado. Quando o cliente, uma facção ele faz esse comentário, eu sempre comento, sempre faço a ponderação. Mas e aí, se essa pessoa faltar, como é que você vai fazer? Né? Qual é o teu backup? E o pessoal tem tido uma aderência muito maior hoje em dia. Então, máquinas aí, máquina de automação para bainha, máquina para bolso, máquina para gabarito lá. Hoje tem uma máquina que você trabalha ela com gabaritos, que até 40% daquilo que você faz em operações de ponto fixo, ou seja, uma operação de reta, tu pode tirar essa operação do processo manual e traduzir ela para um formato de trabalho em gabarito. Seja um peitilho, um bolso. Peitilho, o bolso, o colarinho, o punho. Então, diversas operações já consegue fazer de maneira automatizada. E isso, né, vai acabar gerando, já começou a gerar novas oportunidades de trabalho dentro da indústria, né? Ao longo dos anos, a gente vê que algumas profissões elas vão extinguindo e outras vão nascendo por conta do advento da tecnologia, certo? E na nossa indústria, isso vai acontecer exatamente a mesma coisa. Essas máquinas de gabarito, o que vai acontecer? A profissão do futuro, a profissão do futuro da indústria de confecção vai ser o quê? Vai ser o projetista de gabarito. Toda a indústria de confecção daqui, vamos lá, no máximo 5 anos, do mesmo jeito que tem uma modelista lá, uma pessoa no encaixe, vai ter alguém da área de engenharia de produto que vai pegar a peça e vai olhar, opa, disso aqui, qual o gabarito que eu vou desenvolver para trabalhar, fazer o processo automatizado? Isso vai existir. Vai existir? Não, já existe. Que o estilista vai fazer uma hora um bolso quadrado, outra hora um bolso triangular, outra hora não sei o quê, dando exemplo. Exatamente. E aí tem que ter o gabarito para aquele negócio lá. Exato. Então, hoje a gente já tem clientes que eles aderiram a essa ideia e colocaram dentro da estrutura deles pessoas focadas só em fazer gabarito. Tem um cliente que ele próprio, né, uma confecção... Comprou um CNC, sei ele lá o quê, comprou uma máquina, a nossa máquina de automação, comprou a nossa máquina laser e ele pegou uma menina dele da parte do encaixe e falou, tu vai só pensar em gabaritos. E ela é a pessoa que desenvolve gabaritos. Ele já tem 28 gabaritos desenvolvidos. Ele mesmo desenvolveu. E hoje, até para nós, como empresa, Veltec, isso gerou um novo negócio, um novo setor dentro da empresa, que é o setor de automação e gabarito. Eu tenho, hoje na Veltec, a gente tem um setor dedicado lá, com 4 pessoas, só desenvolvendo gabaritos para o Brasil inteiro. Aquelas peças de acrílico. Isso, de acrílico, que aí tu faz lá o molde e aí encaixa na máquina e a máquina vem e faz o processo de costura automatizado. Então, para nós, como os vendedores do equipamento, isso gerou um novo negócio, um novo posto de trabalho, mas para a indústria como um todo vai gerar novos postos de trabalho. Então, é extremamente importante que as indústrias elas se atentem a isso. Isso vai gerar cada vez mais agilidade no processo produtivo, né? Entendeu, Ju? Sim, o cara vai ter... Pode falar. Pode falar. O cara vai ter, por exemplo, vai pregar zíper muito mais rápido, mas ele vai ter que ter o gabarito pro infantil, pro adulto. Sim, né? sim. Exato, sim, exato. Cada modelo que ele quiser fazer, né? Isso. E o caso da mão de obra também vai fazer o giro. Hoje nós não temos mais costureiras porque os jovens não querem mais aprender a fazer as habilidades manuais que a costureira precisava. Isso. Mas o jovem entende de tecnologia. Exato. Então o jovem vai acabar
se adaptando às tecnologias das antigas profissões, mas que hoje tem a tecnologia embarcada. Exatamente. Então vai dar o giro, uma hora o jovem vai voltar, mas de outra forma. Exato, a gente teve um depoimento de um cliente que o operador dele fala: eu nunca me imaginei costurando numa máquina dessa extremamente potente. E, poxa, eu sou o cara que trabalha a máquina diferenciada aqui na empresa. Isso para mim é um privilégio. E ele mesmo fala, e é um rapaz novo. Então, isso que você está falando, de fato, vai acontecer muito rápido, eu acredito, na nossa indústria, né? É isso mesmo. Legal, né? Estejam preparados. É isso aí. E, Thiago... Nossa, tu já deu uma aula pra gente de tecnologia e mercado, que foi Eu queria te fazer uma pergunta mais pessoal agora, é que o pessoal já entendeu com certeza onde a Veltec está inserida na tecnologia, no mercado e o que pretende futuramente, né? Mas... falando no lado empreendedor, então, do Thiago, né? Tu começou lá cedo, começou lá com o pai, algumas iniciativas, saiu, voltou... virou um vendedor, né? E saiu explorando o mercado. O que o Thiago, talvez, de hoje, daria de conselho para o Thiago que começou lá, que foi quando voltou lá para a fábrica do pai com a... É uma baita de uma pergunta. Porque não estava preparado para isso. É uma vida, né? Entre um e outro, é um avanço na nossa vida, né? E... talvez de acordo com as tuas maiores dificuldades, tu vai achar essa resposta. Mas o que é comum, né, para as pessoas e até para os meus amigos e para empreendedores que eu admiro, é a força do trabalho. Assim, não desistir. Não desista e seja um eterno incomodado. Né? Se incomode, olhe, procure e aprenda. Não deixe de aprender e não deixe de absorver. Quanto mais a gente for curioso, né, e não desistir, isso é extremamente importante, porque o mercado não são só flores. Né? Existe a pressão, existe toda a concorrência, isso é normal. Mas tem que ter um foco muito grande no objetivo final. Então, essa questão do propósito para nós lá na Veltec é muito forte. Isso nos eleva como empresa, porque a gente acredita muito nisso, de desenvolver a nossa indústria de confecção nacional. E isso me inspira bastante. Eu gosto de estar com as pessoas, com os clientes, conversando e falando sobre alternativas produtivas. Porque, no final, faz parte de uma figura muito maior, que é ver a nossa indústria, ver o nosso país se desenvolver. Eu viajo lá para a China, eu vejo o quanto as empresas de lá estão evoluídas, e eu fui criado no esporte. Sou um cara que... aceito perder, mas não gosto. Né? Aceito perder, mas não gosto. Então, eu gosto muito de ver as empresas prosperarem. Então, quando a gente fala e traduz esse conhecimento, né, transparece, ou vamos lá, compartilha esse conhecimento, a gente está ajudando um pouquinho cada empresa a evoluir e a melhorar. E isso vai fazer com que as empresas evoluam, que o nosso ecossistema evolua, né? O ecossistema do têxtil, que as famílias dessas pessoas que trabalham ali evoluam também, e a gente começa a criar uma nação mais evoluída através do trabalho. Pode parecer um sonho meio utópico, mas é de pouquinho em pouquinho que eu acho que a gente faz a diferença no dia a dia, né? No nosso segmento, no nosso trabalho, e leva isso para a parte pessoal. Então, o conselho que eu daria para o meu eu de alguns anos atrás é: não desista nunca e esteja sempre aprendendo. Seja mais curioso, porque tu foi bastante, né? Bastante. Ainda sou um cara que pergunta muito. Cola muito com o propósito do Casal do Têxtil, isso que ele está falando, né? Sim. Do nosso podcast, que nasceu, de fato, com essa questão de unir
de instruir, de inspirar o setor têxtil, né? A gente vê que tem muito essa questão cultural de que, na minha fábrica eu não quero que ninguém entre, eu não quero que ninguém veja. Eu não vou falar nada da Veltec porque eles podem ouvir, né? Aí, e daí, então, como é que se faz, né? Mas a questão que o pessoal não entendeu é que a briga não tá entre eu e você, não tá entre um faccionista e outro, Exato. Né? Nós temos Está daqui para fora. Nós temos um trabalho maior a ser feito, não é? Exato. Muito legal isso que tu falou, faz todo sentido. Que bom seria se mais pessoas pensassem dessa maneira, mais organizações, né? Porque não é uma pessoa, né? Não é o Thiago, Exato. E sim a organização que tomou essa postura, né? Exato. Para nós, a gente troca muita ideia com os nossos fornecedores. A gente tem concorrentes no mercado, concorrente no mercado, mas com alguns a gente tem uma proximidade muito forte de trocar essas ideias sobre o futuro da nossa indústria. Então, o espaço no mercado, né, o seu lugar ao sol, tem para todo mundo. O que a gente quer é que a nossa indústria evolua. Então, para isso, a gente tem que estar aberto a conversar. Conversar com um parceiro, seja o fornecedor, com o cliente, ou até mesmo com o concorrente. A gente é concorrente, mas a gente tem que trocar ideias para ver como, em comum acordo, o que a gente precisa para a nossa indústria. Porque se a gente vai vender, nosso negócio é vender máquina e equipamento, a gente quer que as empresas estejam aptas ou abertas a essas novas tecnologias. Então, trocar ideia é sempre muito, muito importante. Eu acho que faz todo sentido. Eu não tenho... Lá na Veltec a gente não tem restrição nenhuma, segredo do jeito que faz, do jeito que não faz. Não, as máquinas estão aí, estão nos clientes, todo mundo pode ver e faz parte. O que a gente acredita que é o grande segredo. Mas que aprendam e que copiem. Exato. E a concorrência faz a gente se mexer e evoluir. O mercado depois e boa. Exato. Então, para nós é super normal isso. A gente gosta de ter esse desafio diário, né? E outra pergunta também que eu gosto de sempre fazer para qualquer... Seja uma empresa que venda algo físico, seja alguém que venda conhecimento, eu gosto de fazer essa pergunta que é, por exemplo, assim, a Veltec também é para todos. A Veltec vende para pequenos e vende para grandes. Para todos. A Veltec, ela tem por razão atender o mercado brasileiro. E a gente sempre começou o negócio atendendo os pequenos e até hoje, porque a grande força produtiva do Brasil, na parte da indústria de confecção, está nas pequenas e médias empresas. E aí é onde o trabalho do dia a dia, da nossa moda, da nossa estrutura fabril acontece. Na facção, sei lá, com 5 pessoas, com 10 pessoas, ali está uma boa parte produtiva. E os equipamentos que a gente trabalha na Veltec, eles têm por premissa atender tanto essas pessoas com equipamento de qualidade, com alta tecnologia, mas com um custo que permitam elas a investir e se desenvolver. E trazendo tecnologia e inovação para as grandes empresas. A gente trabalha muito como o mercado é dividido como se fosse uma pirâmide no Brasil, né? Na base da pirâmide você tem essa parte toda industrial produtiva das pequenas e médias empresas, que é onde a gente faz o trabalho efetivo da venda do equipamento, de colocar para teste, produção e tudo mais. E no topo da pirâmide, que é onde estão os grandes magazines e as grandes marcas, é onde a gente começa a falar sobre conceito produtivo. A gente fala sobre conceito porque a gente pega as peças, olhamos as peças e começamos a discutir sobre o processo produtivo daquela peça. E aí, esse pessoal, essas grandes marcas e os grandes magazines, eles começam a ter mais embasamento para dar informação também para essa base produtiva. Então, a gente trabalha nas duas vertentes. Trabalha a pequena empresa municiando eles com equipamento de tecnologia, permitindo eles a ganharem eficiência e, claro, faturar mais, fazer uma empresa cada vez mais sólida, e trabalha a informação da tecnologia e os novos modelos de trabalho com os grandes players do mercado, para que eles entendam, o mercado já fala sobre isso, o mercado já está tendo esse viés produtivo nesse processo aqui. Opa, então vamos ver se o meu parceiro está aderente para isso. Então, a Veltec, de fato, ela é para todos, porque a gente trabalha muito essas duas vertentes fortes no nosso dia a dia.
Legal, muito bom. Thiago bem desenrolado, né? Sim, tá preparadíssimo. mesmo. Então, Veltec se encontra hoje em Blumenau, a base. Blumenau, Santa Catarina. Nós temos ali, a nossa estrutura toda tá em Blumenau, né? Estamos construindo um CD novo, que é um CD do grupo ENM, na verdade, sim. que vai ficar ali em Ilhota. Então vai abranger o estoque de máquinas da Veltec também, mais os estoques das outras empresas do grupo. Mas nós temos também uma filial em São Paulo para atender o mercado de São Paulo e do Sudeste, que é um mercado extremamente forte. E recentemente a gente abriu uma filial em Caruaru para atender o Nordeste. E temos um armazém geral em Fortaleza. E eu quase ia esquecendo, a nossa filial do Rio Grande do Sul, que é para atender a indústria calçadista, então, que está em Sapiranga. Então, de estrutura própria Blumenau, Matriz, São Paulo e Caruaru e Taquara, Igrejinha, que ali divide Taquara e Igrejinha não, Sapiranga, perdão. Sapiranga no Rio Grande do Sul, que fica a nossa filial do Calçados, né? E aí, claro, o resto do Brasil todo atendido pelos nossos parceiros, né? Mas aqui quem está pela região consegue entrar em contato com a base de Blumenau. Sim. Fazer negócios aqui, né? Exato. Isso. As portas estão abertas lá, as máquinas estão lá para teste. A gente expostas, bem né? expostas, divididas por células de tipo de artigo de produto. Então, tem uma dúvida, quer saber se tem algum equipamento para resolver essa dor, dá um pulinho lá no showroom da Veltec. Ou chama o time da Veltec para ir na... E a gente vai, exatamente. Hoje em dia isso é mais comum ainda, porque o dia a dia de todo mundo é tão corrido que não sobra tempo de sair. Agora eu tô com tempo de sair da minha produção. Não. Quer ver alguma coisa? Vem aqui na minha fábrica. Isso é normal do nosso dia a dia. Legal. Só contatar a gente se organiza para tentar entender um pouquinho mais do processo produtivo de cada empresa e poder contribuir com algumas ideias e equipamentos. Legal, parabéns, muito obrigada pela eu que agradeço. Aqui e expor isso tudo para nós. Tenho certeza que muitas pessoas não tinham toda essa informação, ou talvez o conjunto do pensamento com certeza deu uma mudada agora por causa de todas essas informações, né, que às vezes a gente tá lá só no nosso mundinho, na nossa máquina, e não pensa nisso tudo e como que daqui a pouco o próprio mundinho da pessoa muda tanto, mas é por conta de tantas essas coisas que você contou para nós do mercado, enfim, que muda muito, né? Então, acho que a gente levou aí uma boa reflexão pro pessoal que está assistindo, né? E te agradeço muito, muito pelo teu tempo, pela tua disponibilidade e com certeza o pessoal gostou muito. Opa, eu que agradeço e muito obrigado pela oportunidade aí de contribuir um pouquinho e acho que isso ajuda, né? Esses debates ajudam a gente a construir uma indústria cada vez mais forte. Parabéns pela essa iniciativa brilhante de vocês de trazer esses debates à tona e é muito importante. Muito obrigado. Obrigada. Então, compartilhe esse episódio com quem merece, com quem está precisando. Isso. Né? Esse é sempre o recado do Jason, né? Não fique só com você. Se você achou interessante, pensou em algum colega, algum amigo que talvez achou interessante, bate o botãozinho, você vai estar fazendo um favor para ele, vai ser interessante. De repente você vai resolver um problema que ele está passando lá. Isso aí. E qualquer questão pode escrever aqui nos comentários, que também a gente passa pro Thiago, a gente conversa, a gente chega na tua resposta. E tem uma coisa bem importante também, que eu não posso deixar de falar, que o Thiago parabenizou a gente, mas nada disso seria possível se a gente não tivesse também na parede esses patrocinadores aqui, ó. Verdade. Exatamente. E pessoas disponíveis que nem o Thiago para vir aqui conversar, né, Thiago? Obrigada. A gente tá aí contribuindo um pouquinho, né? Muito obrigado. Isso mesmo. E até o próximo episódio. Beijos.